se falar de direitos humanos em todos os lugares, principalmente na escola, na educação. Os alunos aqui, tem muitos, professora Solange, pedindo livro. Vai estar disponível aqui, está todo mundo querendo o livro. Professora Solange, muito obrigado pela sua presença, ter reservado esse momento para compartilhar seu conhecimento e provocar grandes reflexões com os nossos alunos e alunas. Fique à vontade, em pé, sentado, onde você quiser. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que me é tão caro, né? Na verdade, o primeiro livro é dedicado a este tema, com outro nome, o segundo livro também, e o terceiro, que deve sair em breve, vai continuando a discussão. Você falou de questões tão pragmáticas, né? Eu vou falar de questões menos pragmáticas, mas tentando fazer com que as pessoas reflitam como nós chegamos ao ponto que chegamos. Então, quando eu coloco este nome, né, a construção multicultural da identidade da mulher brasileira, é impossível falar disso sem levar em conta a construção da identidade do homem brasileiro também, porque essas identidades andam juntas, né? Aqui uma coisinha. Eu acho que o primeiro aspecto para a gente abordar começa no descobrimento do Brasil. O Brasil como terra de ninguém. Ainda hoje a gente costuma falar em piadas, em brincadeiras, não tão engraçadas assim, que o Brasil continua, de certa forma, terra de ninguém, porque as leis não pegam, as leis às vezes não são respeitadas, ou muitas vezes não são respeitadas, e a impunidade é uma coisa extremamente frequente aqui no nosso país. Quando me perguntam por que alguns países as pessoas são tão bem educadas, eu digo, olha, a punição é séria. A punição é séria e é igual para todo mundo. Não existe classe A, B, C, D, E. A punição é de acordo com o crime. Ela é muito mais justa nesse sentido. Os privilégios que nós temos hoje aqui no Brasil, eles se iniciaram nos primórdios da construção da nossa identidade cultural. Quando a gente pensa em Brasil, né, uma identidade que é constantemente tentada que se apague na nossa memória é a nossa origem indígena, que os povos originários, os povos indígenas, sofreram e sofrem até hoje uma tentativa de extermínio real e político, e é o povo que meio que insiste em existir. Apesar de tudo e apesar de todos, nós ainda temos alguns indígenas sobreviventes tentando ter voz, mas cada vez mais a terra deles é retirada, os direitos são retirados. Isto não é de hoje, isto iniciou quando a primeira caravela chegou. Os primeiros europeus, os primeiros colonizadores, eu gosto muito de o título de um livro de um jornalista chamado Eduardo Bueno, que ele tem um livro chamado Náufragos, Traficantes e Degredados. Esta é a origem colonizadora do nosso país. Então, quando a gente pensa na colonização europeia, como a colonização do homem branco europeu, como algo superior a ser imitado, eu sempre me lembro desse título deste livro, que os primeiros europeus que chegaram no Brasil, e durante algumas centenas de anos eram ou náufragos, ou traficantes, ou degredados, na concepção psicológica da palavra, né? Não literal. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil como imigrantes compulsórios, os povos escravizados, várias tribos indígenas já haviam sido exterminadas, a agressividade e as relações de poder já estavam estabelecidas no nosso país, seja por meio dos privilégios de quem chegou primeiro, seja por meio dos privilégios de quem foi conquistando espaços e terras e aprendendo a negociar com os indígenas, explorando a nossa terra. A gente não pode deixar de falar do impacto da religião no desenvolvimento da nossa sociedade e como a religião teve impacto crucial na colonização do Brasil.
Se a gente pensa os povos nativos, o modo principal de vida deles era de respeito à natureza. Até hoje se briga que os índios têm terra demais e ninguém entende que o indígena lida com a terra de uma maneira diferente de um agricultor, de que ele precisa de mais espaço, de mais terra, porque ele vai respeitando o ciclo de cada pedacinho daquela terra e ele vai alternando o modo de vida dele dentro dessa terra. Eu trouxe, mais tarde eu vou colocar a imagem para vocês. Professora Solange, só pode falar um pouquinho mais alto? Tem alguns Sim. alunos que estão no ônibus, estão com dificuldade de ouvi-la. Tá bom. A gente Obrigada, tem, eu puxei 2 imagens de indígenas dos mitos de criação tupi-guarani, chamados Jaci e Guaraci, que eles eram filhos de Tupã. A gente começa com uma descrição das divindades da criação do mundo, com um casal de filhos que se transforma num casal de fato, que é diferente do catolicismo. O catolicismo importado da Europa, ele tem o Pai, o Espírito e a Virgem Maria. A gente não tem uma figura de homem, a gente não tem uma figura de pai. A gente tem um Espírito, uma mulher que é fecundada pelo Espírito, e um pai que é descartável. E a gente tem o Filho, que é o Salvador da Terra. Os valores morais e religiosos dos europeus são considerados superiores aos dos indígenas, e assim começa a catequização deles, que era uma catequização compulsória e uma maneira de você, quando você catequiza alguém, quando você impõe uma religião, um modo de vida, você interfere na identidade daquele indivíduo e interfere na identidade da cultura daquele povo. Então, você já cria uma relação de poder. Quando você diz para alguém que a sua religião é pior do que a minha, ou a sua religião é melhor do que a minha, você estabelece uma relação de poder. E quando alguém fica identificado com o que é pior, você já começa a criar situações de baixa autoestima, de submissão, ressentimento, que vão mais tarde, eu vou entrar mais nesse aspecto. Quando chegam os povos escravizados, com as religiões de matriz africana, a gente tem também orixás masculinos e femininos. Você tem mitos de criação, narrativas para explicar a existência humana, em que há um certo equilíbrio entre os elementos masculinos e femininos. Eles brigam, competem, aprontam uns com os outros, mas existe uma relação próxima, muito mais próxima dos mitos gregos, embora os mitos gregos tenham um viés patriarcal de dominação do feminino, muito mais acentuado do que nas religiões de matriz africana, pelo menos no que se vê hoje no Brasil. Para falar de feminino e masculino, a gente precisa falar também de um conceito junguiano básico, que é do arquétipo da grande mãe. O arquétipo da grande mãe implica em tudo que faz parte do feminino, todas as características femininas, sensualidade, maternidade, cuidado, carinho, nutrição, são características semelhantes à própria terra, à própria fecundação da terra. Quando o catolicismo europeu tem esta característica de que a mulher é uma virgem, é a Virgem Maria, ela é uma mulher assexuada. Parte do feminino fica destacado deste grande arquétipo. E a mulher passa a ser identificada apenas como mãe. É a mulher de família, protegida pelas leis patriarcais, porém submetida às suas regras. Aí a gente entra naquele estereótipo, né? Bela, recatada e do lar, né? Que se fala até hoje, que na verdade entra também a sombra do poder
do homem sobre a mulher e a sombra da mulher, que busca um homem que a proteja, porque é melhor, na concepção de algumas mulheres que já passaram por vários tipos de abuso, é melhor ser a mulher de um homem só, estar sujeita ao abuso de um homem só, do que de vários. E esta também é uma fase, uma questão muito séria, né, quando a gente pensa das relações masculino com feminino. Quando houve essa cisão do feminino, a mulher ela tem duas opções: ou ela é a Virgem Santa, ou ela é um objeto sexual descartável. Eu tinha colocado aqui Virgem Santa ou puta, eu não sabia se eu podia falar, mas agora já falei. Não somos recatados nem do lar. Pois é, não somos. Eu trouxe essa imagem aqui. Os religiosos, por favor, eu não estou fazendo uma crítica à crença de ninguém, mas eu acho que a gente precisa ter uma noção da história e de como os símbolos psíquicos são representados. Quando eu coloco aqui para vocês a Virgem Maria e Jesus Cristo lado a lado, eu estou falando de arquétipos. Eu estou falando de arquétipos do feminino, Jesus Cristo como um arquétipo do Salvador. Aqui a gente vê Maria como uma mulher branca, numa pose singela, manto azul, e Jesus Cristo aloirado, né? A gente sabe que é impossível na história do cristianismo que ele tenha tido essa pele tão clara, esse cabelo tão claro, mas ele foi europeutizado. Ficou sem o som aqui, professora. O som está baixo agora ainda? Agora deu. Continuando, falando um pouquinho para vocês do arquétipo da Grande Mãe, na cisão do feminino em relação às mulheres africanas e indígenas, eram mulheres sexuadas. As mulheres indígenas, elas eram sexuadas. O sexo era levado de uma maneira diferente, não tinha a mesma repressão que os europeus estavam acostumados a ver, inclusive pelo fato de andarem sem roupa. Consequentemente, essas mulheres foram hipersexualizadas, objetificadas ou demonizadas. A sombra da ânima que foi cindida, ela foi projetada nas mulheres não europeias. Quando eu falo de sombra da ânima, tem um outro conceito que é importante, eu não quero ser muito técnica, mas é um conceito importante para a gente entender. Quando a gente fala de arquétipo da Grande Mãe, a gente fala do feminino. Toda mulher tem em si aspectos masculinos, que a gente chama de ânimos. E todo homem tem aspectos femininos, que a gente chama de ânima. Esta ânima pode ser criativa ou sombria. Ela pode ter aspectos criativos, relacionais, como pode ter aspectos defensivos. Quando este homem europeu projeta nessas mulheres não europeias esta sombra da ânima, uma sombra defensiva, onde esta mulher é cindida, hipersexualizada e objetificada, a possibilidade de relacionamento entre este homem e esta mulher, este masculino e este feminino, ela fica contaminada por esta sombra. Este homem não enxerga mais esta mulher como ela é, a enxerga como objeto. Esta mulher também não enxerga mais este homem como é, mas enxerga este homem como um possível agressor, como alguém que não a vê. A queixa mais comum nos consultórios, a mulher diz que o homem não a enxerga, a mulher diz que o homem não a enxerga, e isso continua nos relacionamentos homoafetivos. A queixa é a mesma. A pessoa precisa ser vista para ter a sua identidade reconhecida. Continuando com a projeção da sombra, essas questões todas as dúvidas, eu vou responder depois, quem quiser perguntar. Esta sombra da cultura dos colonizadores, ela foi projetada não só nas mulheres, ela também foi projetada nos homens.
O homem indígena, a gente ouviu falar, né? Eu sou da época, a gente estava falando aqui, eu estudei sob a ditadura militar do Brasil, e a história que a gente ouvia era muito contaminada, né? Era pouco verídica quando a gente olha, vê a releitura, né, da história. O homem indígena recebia a projeção de vagabundo ingênuo, o homem africano como força bruta de trabalho a ser explorada e domesticada, e também visto como objeto sexual das mulheres europeias. A mulher negra indígena recebe a projeção negativa da sexualidade europeia reprimida, é identificada com o objeto de satisfação da sexualidade animal reprimida e não elaborada como relacional dos exploradores da terra. Ou seja, todos os instintos sexuais que eram civilizados dentro de um contexto cultural em que este homem se reconhecia como pertencente, ele passa a não respeitar mais. As mulheres passam a ser as mais vulneráveis pelas relações de poder e passam a ser objetificadas pelos homens do mesmo grupo étnico, numa tentativa de se igualar nas relações de poder. A gente tem uma frase recente, né? São fáceis porque são pobres. E aí, quando eu ouço essa frase, eu penso que há uma ideologia de empobrecimento da mulher que talvez não seja por acaso. As mulheres de homens que não são respeitados, as indígenas e os escravizados, elas não têm poder. Quer dizer, uma mulher, para ser considerada respeitável, ela tem que estar sob a égide de proteção de um homem respeitável. Como o homem indígena não era respeitado, como o homem africano não era respeitado, as mulheres destes homens também não eram respeitadas. Então, se a gente pensar numa hierarquia, você tem a hierarquia do homem branco, o indígena, o homem negro, e abaixo disso, estas mulheres. Com um agravante. Existe uma outra questão que eu exploro neste próximo livro, que é da ética da sexualidade. A sexualidade, dentro das culturas, obedece não só regras sociais, mas ela tem também um código de ética. E nesse código de ética, manter relações sexuais com alguém de uma cultura que não é a sua própria é algo considerado indesejado e muitas vezes passível de punição, banimento do grupo. Então, estas mulheres estupradas, violadas, ou mesmo que tenham se apaixonado por um homem de outra cultura, elas passam a ser consideradas párias pelos homens da própria cultura. Vocês estão vendo que a situação da gente vai ficando cada vez pior, né? Mas a situação dos homens também não é das melhores, porque se a gente pensa nesta hierarquia de poder, a gente fala muito da agressão da mulher agredida pelo homem, pelo parceiro, pelo estranho, quem quer que seja, mas a agressão do homem pelo homem, ela também está institucionalizada. Se eu tenho que lidar com um homem que eu sou obrigada a respeitar, de homem para homem, o papo é um. Se este homem é subalterno, ou se eu tenho algum tipo de poder sobre ele, ele pode ser desrespeitado. Então, este homem desrespeitado, ele vai, né, na cadeia, é igual aquela piada, que o cara chega em casa, não tem mais ninguém para ele mandar e descarregar a raiva, ele vai e chuta o cachorro. Então, a gente tem uma escala de poder e de agressão que vai se perpetuando dentro da nossa sociedade. Só a gente tem uma diferença, né? Os homens não costumam reclamar das agressões que sofrem de outros homens. Eu já atendi vários homens que foram abusados por colegas, por meninos mais velhos, em várias situações. E este é um segredo muito difícil de ser compartilhado na terapia,
porque é uma vergonha ter sido abusado. O mesmo problema que as mulheres têm de relatar abuso também é compartilhado pelos homens. É uma vergonha ter sido fraco o bastante para não ter resistido, não ter conseguido resistir. Eu trouxe algumas imagens aqui de orixás, que do lado esquerdo é Xangô, que é um orixá masculino, e o da direita é Yansan, uma orixá feminina, que eles formam um casal dentro das narrativas, né, do candomblé, e é um casal bastante interessante, porque Yansan era casada com o irmão de Xangô, Ogum. A vida deles vai ficando monótona, a vida doméstica vai tornando os dois desinteressantes. Ogum, que era um grande lutador, vira um ferreiro, e Yansan fica lá ajudando, e nesta vida doméstica eles vão perdendo o interesse. E aí vem Xangô, que é um guerreiro ativo, e os dois fazem uma parceria com várias transgressões das regras do que um homem ou de uma mulher pode fazer. E Yansan é uma orixá que eu brinco que é uma orixá em processo de individuação, porque ela não só transgride criativamente, mas ela faz com que Xangô se desenvolva enquanto homem. E que é uma narrativa que eu não vejo na narrativa católica cristã, que eu acho bastante interessante, que é uma religião que é tão perseguida, e ela talvez também seja perseguida porque essas relações de poder parecem são muito mais mutáveis do que nas outras religiões. Aqui é a imagem que eu falei para vocês, Jaci, que é a personificação da lua, e Guaraci, que é o sol. Então é o relacionamento do sol e da lua, que é dos opostos. E é interessante que para os indígenas, lua é uma palavra masculina e sol é uma palavra feminina, e eles são representados pelo oposto de gênero. E em alemão, lua também é masculino e sol é feminino, que é o oposto de em português. Então tem aí uma troca de valores, uma intermediação de valores bastante interessante que tem na cultura indígena. Agora a gente volta para o nosso problema, que é do catolicismo e do colonialismo. Porque quando a gente fala de escravidão, a gente lembra muito da escravidão dos povos negros que foram trazidos para cá. Mas houve uma escravidão também dos povos indígenas. E essa escravidão, embora não tenha as mesmas características de serem comprados, pelo menos não nos livros de história que era ensinado, né, na época da ditadura militar, os indígenas também eram vendidos e trocados e eram objetos, objetificados. A diferença é que dizem, né, que os indígenas não eram tão adaptáveis aos trabalhos domésticos, mas, na verdade, muitos indígenas foram escravizados para trabalhos domésticos. Uma das formas mais comum e menos denunciada de abuso e de escravidão psíquica é você humilhar o outro. E você transformar alguém, convencer alguém a trocar de religião, seja por bem ou por mal, é uma forma de humilhação e é uma forma de controle. Quando eu tiro de alguém a possibilidade de usar práticas típicas da sua cultura ou da sua religiosidade, eu crio uma ferida nesta personalidade, nesta cultura. É um abuso psíquico. E eu imponho para esta pessoa comportamentos que não são naturais a ela, que ela não escolheu ter. Nesse sentido, eu vou dominando e vou amansando estes indivíduos, vou trazendo eles para mim,
como eu trago eles para uma cultura que é minha, para uma religião que eu conheço as regras, eu estou numa posição de superioridade, em princípio. Uma outra forma de dominação é pela sexualidade. Não só através da sexualidade imposta por abuso e por estupro, pela sedução desleal, mas também pela miscigenação. A miscigenação foi usada como forma de amansar tanto escravos como indígenas. Se eu tenho um filho com alguém que é de outra tribo ou que é de outro grupo étnico, é difícil ser inimigo. Essa é uma técnica que os povos europeus sempre usaram, os casamentos entre filhos, príncipes e princesas de reinados para fazerem alianças. Isso continuou sendo feito no Brasil entre colonizadores e entre os povos dominados. A adaptação é uma forma de subserviência, mas também de sobrevivência. Quando você está submetido a relações de poder em que você não tem para onde fugir, colaborar é a melhor técnica, e se fingir de submisso é a melhor maneira se você não quiser negar a sua própria cultura e os seus próprios valores. Uma outra maneira é separar para melhor dominar, essa é uma técnica de guerra, isolar membros das tribos, separar escravos da mesma etnia, era uma maneira de que esta cultura, de que esses valores não fossem cultuados pelos grupos, e grupos separados eram mais fáceis de serem dominados. Quando eu penso nessa adaptação e subserviência como forma de sobrevivência, eu não posso pensar no jeitinho brasileiro, que assim é um comportamento nosso que às vezes é até muito elogiado como capacidade de adaptação, mas o jeitinho brasileiro é uma forma trickster, né, subversiva, de não se submeter à regra, de não se submeter à ordem, seja ela qual for. Que pode ser uma forma criativa, mas também pode ser patológica, que é muitas vezes levada pelo ressentimento. Eu não posso confrontar abertamente, mas eu posso sabotar. E sabotagem, a gente sabe que é um dos comportamentos mais difíceis da gente provar, seja nas relações comerciais, profissionais ou pessoais. Eu posso dizer claramente para alguém que eu concordo com aquilo que estão me pedindo para fazer, eu vou lá e não faço. Ou eu esqueço, eu prometo e não cumpro, né? Que este é um comportamento que, a meu ver, tem muita base neste abuso e neste controle. Só que, muitas vezes, essa colonização, o tiro sai pela culatra, né? E no Brasil a gente vê que vários valores que foram reprimidos na cultura africana, hoje eles fazem quase que parte do nosso cartão de visita. E a gente pode pensar na feijoada, no acarajé, nas escolas de samba, no Bumba Meu Boi de Parintins. São várias formas de manifestação cultural hoje que são valorizadas no exterior e que elas vieram da miscigenação cultural. As narrativas religiosas e culturais, elas se transformam no encontro dessas diferentes culturas. Então, a religião católica e as religiões africanas e indígenas, elas foram se misturando com as religiões brasileiras e foram se misturando na manifestação simbólica. Nós vamos ver mais
mais um pouquinho nós vamos ver essas imagens. A transmissão das narrativas religiosas era oral. A gente não pode esquecer que o Brasil foi conquistado e dominado, a maioria da população europeia que vinha para cá era analfabeta, tanto quanto índios e os africanos. Tudo era passado via oral. E, nesse sentido, o segredo também fazia parte das tradições. Parte dos relatos era comunicado, parte dos relatos era reservado aos membros do próprio grupo. As imagens culturais e religiosas foram se transformando e foram se miscigenando também. Iara vira a sereia dos navegadores. Iara, que era um mito típico indígena, que era a mulher que seduzia nos rios e lagos, ela se mistura com as sereias dos navegadores europeus. A Nossa Senhora, que a gente começa, que quando começam os primeiros católicos a chegarem no Brasil, que era branquinha, clarinha, ela se transforma em Nossa Senhora Aparecida, que é negra, que é semelhante às orixás do candomblé. Iansã, que era uma guerreira africana, como vocês viram naquela imagem, né, com a espada lutando, ela se transforma numa mulher sedutora, como está no imaginário de que toda mulher negra é muito sedutora e sempre disponível para o sexo. Essa é uma queixa, né, das mulheres negras, de como elas são hipersexualizadas. Agora eu vou mostrar para vocês essas imagens, para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente tem a Nossa Senhora, Virgem Maria, né? Essa é a imagem de Nossa Senhora das Graças, branca, tipicamente europeia, e a gente tem Nossa Senhora Aparecida, negra, como as orixás africanas. A gente não pode esquecer que as negras e muitos indígenas eram curandeiros. Eles conheciam poções, conheciam ervas e chás e as benzedeiras, né? Hoje as benzedeiras são patrimônio do país. Eu acho que entre nós aqui, eu sou mais velha que alguns de vocês, mas assim, no meu bairro tinham várias benzedeiras. E as benzedeiras eram muito populares. Eu mesma fui levada inúmeras vezes para benzedeiras e eu digo para vocês que deu certo, funcionou para muitas coisas. E são tradições e culturas dos povos indígenas e africanos. E quando a gente vai estudar em profundidade a origem das culturas matriarcais, as benzedeiras já são retratadas na iconoclastia de povos sírio-babilônios de 3 a 5 mil anos atrás. E são figuras com posturas muito próximas às figuras religiosas de hoje. E se a gente pensa que estas bênçãos e curas e exorcismos, etc., que são feitas pelas religiões católicas e evangélicas hoje, são muito mais comuns de se ver com padres e bispos e sacerdotes, elas eram originariamente femininas. Aqui eu comparo a Nossa Senhora Europeia com a primeira deusa, né, entidade indígena, personificada também como a lua, e Iemanjá. Vocês podem ver que a pose de Iemanjá é semelhante à de Nossa Senhora. Ela não tem o véu, mas ela tem um cabelo do tamanho de um véu. As roupas são muito parecidas. E quando a gente vê várias imagens de Nossa Senhora, o fundo é tão azul quanto o céu e o mar de Iemanjá ou o céu de Ceci. Então, dentro do imaginário humano, arquetípico,
A gente pensa que as religiões são tão diferentes, mas quando a gente vai ver a representação simbólica das religiões, elas estão falando dos mesmos símbolos com linguagens diferentes e aculturações, né? Esta aqui é a Yansan, que vocês viram lá atrás, ao lado de Xangô, né? Uma guerreira africana, só com tapa-sexo, sem cabelo, nada erotizada, pronta para o combate. E esta é a Yansan que circula nas redes sociais hoje, que eu brinco que ela parece mais uma heroína da série Marvel, né? Dos cartoons. Ela é totalmente aculturada. Mas vocês podem reparar que esta Yansan também tem longos cabelos, ela não tem a coroa de Nossa Senhora, mas ela tem uma coroa meio à la Mulher Maravilha, né? E os objetos que são carregados por ela são objetos que são carregados pelas representações das deusas de 3 a 5 mil anos atrás, igualmente. E que também são objetos semelhantes que bispos, hoje em dia as missas são mais informais, né? Mas se vocês forem assistir uma missa ortodoxa, na Catedral Ortodoxa grega ou síria, vocês vão ver que o bispo carrega objetos semelhantes ao das deusas de 3 a 5 mil anos atrás, semelhantes inclusive à coroa de Nossa Senhora. E eu pus aqui, só para ilustrar, também a representação simbólica do homem negro, que ele passa de um guerreiro que tinha o poder de soprar fogo pela boca, e também vira um saradão, né, gente? Um homem de academia, né? Todo sarado, mas também tem a objetificação do homem negro. Também não é só a mulher negra que é objetificada, o homem negro também é, numa proporção talvez menor, mas também é. Que é a objetificação do outro que tira a identidade humana. Se eu não vejo o outro como objeto, eu não preciso considerar as regras de respeito e de direitos humanos, como estavam sendo esclarecidos agora há pouco, né? Direitos humanos é só para quem é humano. Se eu objetifico alguém, ou como era dito, né, no começo da colonização brasileira, que os indígenas não tinham alma, e ainda se fala muito, né, de que uma criança não batizado ou um ser humano não batizado não tem acesso ao reino dos céus, de que não tem um espírito puro para ser considerado um ser humano criado por Deus. Eu tiro desses direitos, dessas pessoas, os direitos humanos, porque eles não são considerados humanos. E aí, eu não queria finalizar com uma coisa assim tão pesada, mas a gente vive uma cultura do estupro e que se exacerbou ainda mais nos últimos anos aqui no Brasil, e que eu acho que essa cultura do estupro ela tem origem nesses navegadores, homens brancos, recém-chegados, que não estavam sujeitos às regras morais de convivência europeia. Eles saíram do seu habitat natural, foram para um lugar que eles consideravam selvagem e passaram a agir como selvagens. Os indígenas tinham regras de aproximação, homem e mulher, a homossexualidade era permitida e aceita, os homossexuais tinham lugar dentro das tribos indígenas, como tinham lugar também nas comunidades africanas, várias comunidades africanas, antes dessa religião muçulmana
começar a se estabelecer dentro da África e de alguns países asiáticos, não havia esta repressão à homossexualidade, nem à travestilidade, nem à transexualidade. Eram pessoas que tinham um lugar dentro da sociedade. E dentro da iconoclastia clássica, também antiga, essas figuras hermafroditas, que não se sabe se são homens, se são mulher, ou se são um pouco de cada, ou que alternam o papel homem e mulher, já existiam, sempre existiu dentro do psiquismo da humanidade, mas tinham um lugar na sociedade. E a gente vive hoje o privilégio que começou a ser estabelecido quando o Brasil começou a virar país, começou a ser colonizado de uma maneira bastante torta, né? O privilégio está perpetuado até os dias de hoje. E a mulher branca continuou dependente da proteção do homem branco, necessário para garantir uma prole legítima. Dentro dessa cultura de estupro, né, como as indígenas e os indígenas e africanos não eram católicos batizados, não tinham alma, como eu já falei, portanto não estavam contemplados com as mesmas regras civilizatórias. Os homens de outras etnias também eram considerados inferiores, também não estavam contemplados pelas regras civilizatórias. As mulheres de outras etnias consideradas inferiores recebiam projeções libidinosas dos exploradores. E as relações de poder definiam a objetificação do outro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase. Hoje em dia ela não é mais politicamente correta, mas eu, quando comecei a trabalhar no um dos meus primeiros empregos, que eu tinha um dos colaboradores que era... É até engraçado pensar, um torturador aposentado do DOI-CODE, né? Não sei se vocês sabiam, mas torturadores se aposentam e eles eram colocados em serviço público com salários de militares, salários altos, e tinham cabide de emprego em várias empresas públicas ou mistas. E eles tocavam o terror dentro da empresa, tocavam o terror mesmo. As técnicas de controle e de abuso psíquico, eles não podiam mais bater e torturar as pessoas dentro da empresa, mas as perseguições ideológicas, aluno da USP não podia trabalhar ali sem ser perseguido, eram considerados todos pervertidos e maconheiros e comunistas revolucionários. Se fosse estudante de história, então estava ferrado. E aí a gente tem que pensar na institucionalização do estupro e das relações abusivas no imaginário coletivo, porque elas estão no imaginário coletivo. E elas aparecem nestas frases, né? Eu fiz aqui uma seletiva de poucas frases, vocês devem conhecer muito mais, mas essas estão muito marcadas, a mídia não deixa a gente esquecer. Tá bom, tá com desejo sexual, estupra, mas não mata. Paulo Maluf. Lembro perfeitamente. Há quase 30 anos atrás, eu também me lembro perfeitamente. Você é muito feia, não merece ser estuprada, não faz meu tipo. Jair Bolsonaro, sobre a deputada Maria do Rosário, em 2014. Eu tenho 5 filhos, foram 4 homens, aí no 5º eu dei uma fraquejada e veio uma mulher, também Jair Bolsonaro, falando sobre a própria filha em 2017. E ucranianas são fáceis porque são pobres, Arthur Duval. Agora, recentemente, eu botei aqui 2021, mas foi agora, 2022. Então, o estupro está na mente. Se a gente pensa que a pornografia atual
ela é bem diferente do que era alguns anos atrás, que era uma pornografia até mais boba, mais ingênua comparada com a de hoje. A pornografia de hoje tem estupros coletivos, tem torturas, humilhações. O erotismo foi substituído pelo poder. E esta é uma questão que quando eu tenho um líder político ou religioso que faz uma afirmação como essas que a gente acabou de ver, eu autorizo a sombra coletiva a se manifestar. E isto é absurdamente sério o que a gente está vivendo. Quando começaram a surgir as denúncias e punições de abusos coletivos de um dono de uma emissora de TV, né, teve até um filme, e várias situações de abuso começaram a ser punidas, e esses criminosos foram penalizados, o número de mulheres que começou a relatar abuso no consultório subiu de uma maneira como eu nunca tinha visto. Mulheres, inclusive, que não tinham consciência que tinham sido abusadas. E, inclusive, homens que não tinham consciência que tinham sido abusados, que achavam que tinham participado de brincadeiras e que eles tinham consentido, sem perceber que o consentimento veio de ameaças e de convencimentos bastante ilícitos. O que eu acho importante a gente resgatar, a gente fala, né, da masculinidade tóxica, parece que em breve vai ter uma live sobre masculinidade tóxica, e eu acho que se fala muito pouco sobre a masculinidade criativa, que existe. O arquétipo patriarcal, ele não tem só características negativas, ele tem características positivas, criativas, como a ordem. Ordem e progresso está na nossa bandeira, eles são valores patriarcais. São valores patriarcais que ajudam que uma sociedade se constitua com as leis de direito e de direitos humanos respeitadas. Porque faz parte da consciência patriarcal e do arquétipo patriarcal, no seu aspecto positivo, a honra, a responsabilidade, o comprometimento, a proteção da família e dos mais fracos. É muito próximo, inclusive, do arquétipo do herói que se sacrifica pelo bem do outro. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Eram princípios, né, de um arquétipo patriarcal na sua manifestação positiva. E nas relações afetivas, impera respeito e cuidado. Isso precisa resgatar, porque eu acho muito perigoso a gente identificar os homens e os aspectos masculinos apenas com aspectos negativos, porque existe uma série de qualidades e processos criativos que existem, que é compartilhada e exercida por vários homens dignos, e que não tem visibilidade. Este tipo de homem não está na moda, me parece, né? Por conta dessas declarações misóginas, agressivas e preconceituosas. A consciência patriarcal, ela também pode apresentar aspectos defensivos, que é o poder e privilégio sobre os mais fracos, o desrespeito às regras, só que mantendo as aparências. Parecer honesto basta, ela apanha porque me dá motivo. Vocês já ouviram bastante isso, né? Quem trabalha com direitos humanos deve ter ouvido bastante isso. Essa é uma justificativa, né, para agressão. Também é usada para quem bate em filho, né? Não obedeceu, não se comportou. E aí a gente tem a patológica, que é essa que está na mídia, né? Que a classe política tem se dedicado bastante a mostrar essa face, mesmo não parecendo honesto, se os privilégios de poder forem mantidos, é o que basta. Não é responsável pelos próprios atos, nem assume consequências. Na relação, na agressão com a mulher, foi ela que pediu.
Isto vai desde a agressão em relação à mulher, mas as agressões institucionais, os abusos e as fraudes, né, que lesam o patrimônio público. Antigamente ainda tinha o medo de se perder a honra. A sombra patriarcal hoje adquiriu aspectos de persona. Eu vou para a mídia e eu digo o que eu faço, que eu estupro, que eu abuso, que eu roubo e que eu mudo as regras e que eu protejo e que filho meu eu dou cargo sim. E isto está uma sombra que antes era considerada vergonhosa, hoje é exposta com orgulho. A gente tem muita coisa fora da ordem, né? Uma coisa que eu estou terminando, não se preocupem, estou no finzinho. Está tranquilo? Não, mas eu quero tempo para debates e perguntas. Eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer. O movimento Eles por Elas, né, que foi um grande avanço nas questões de abuso e de agressão à mulher. Eu tenho um elogio, uma crítica, né? O movimento é válido, capta a necessidade da mulher de ser respeitada por um homem para conquistar o respeito de outros homens. Eu acho que ela é válida porque ela capta que não basta a mulher exigir respeito. Para o homem respeitar a mulher, ele precisa que outro homem diga isto para ele. E diga isto para ele da maneira como a propaganda que foi veiculada na televisão faz, que eu achei que foi brilhante, né? Papo reto de homem para homem. Eu estou vendo o que você está tentando fazer. Eu estou entendendo a tua desculpa, mas eu quero que você entenda que eu sei que isso aí é baboseira. Se vocês viram a propaganda na TV, ela é muito interessante. Deve ter para ver em YouTube por aí. É uma iniciativa necessária, mas que reafirma que o respeito às mulheres depende da iniciativa dos homens. Essa é a minha crítica. Nesse sentido, a mulher seria digna de respeito por medo da reprovação dos outros homens, não porque o respeito lhe é naturalmente devido. Ou seja, é um respeito que a mulher vai receber da mesma maneira quando ela está sob a proteção de outro homem. É o homem que tem medo de dar vexame para o outro homem. O respeito do homem pelo homem ainda é um valor maior do que o respeito do homem pela mulher. E vice-versa. Eu acho que o desafio da nossa sociedade, né, e o desafio da mulher hoje vai muito mais próximo, né, da fala da Secretaria dos Direitos Humanos, que são os grupos de apoio às mulheres vítimas da violência. É uma iniciativa bárbara, fantástica. Não tem como uma mulher se recuperar de uma situação como essa sozinha. Ela precisa do apoio da comunidade. Mas é preciso também que as mulheres entendam que elas precisam colaborar entre si ao invés de competir. Essa sociedade patriarcal, tóxica e agressiva estabelece que as mulheres compitam pelo homem mais forte, pelo homem mais bem-sucedido, mais rico, e etc. E aí a relação de mulher para mulher fica desleal, porque se a mulher vê a outra como uma possível adversária a adquirir o status de ter aquele homem para cuidar dela, está tudo errado, né, gente? Está fazendo pacto com a... Homem não é troféu da mulher, assim como a mulher não é troféu do homem. A compreensão dos aspectos culturais da misoginia e das discriminações de gênero, sim, porque as relações homoafetivas são vítimas de misoginia, de maneira ainda mais exacerbada. Eu falo isso no livro A Verdade, quando eu comparo o mito de Cassandra com um filme O Jogo da Imitação, que são dois, um homem gay e uma personagem
da mitologia grega, que os dois não são acreditados. A verdade deles, a fala deles é questionada pela sexualidade, por quem eles são, e não pela capacidade que eles têm de saber, de conhecer e de dizer a verdade. Então, quando a gente pensa na perseguição aos casais homoafetivos, seja homem com homem, mulher com mulher, trans, bissexuais, todas essas letras, né, que na verdade são todos seres humanos, não importa que letra a gente use, este preconceito e essa misoginia que foi direcionada às mulheres, ela é transposta da mesma maneira, só que muito mais agressivamente para estas outras pessoas. E a gente precisa observar que nós, mulheres, também podemos ser misóginas. A gente fala da misoginia masculina, mas quantas vezes a gente vê uma mulher criticando o jeito que a outra se veste, do mesmo jeito que um homem critica, vestida daquele jeito, está querendo o quê? Ou também ela ganha mais do que o marido, claro que ele foi embora, foi uma humilhação, ela não devia ter contado, e coisas do gênero. A gente também é perpetuadora dessa misoginia na educação dos filhos, das crianças, ou mesmo nas escolas. Independência financeira e apoio social são fundamentais. Os programas governamentais são fundamentais, mas eles não garantem que as mulheres não sejam vítimas de abuso nas relações afetivas. Hoje a gente vê crescendo o golpe de mulheres que são bem-sucedidas, que têm até diploma universitário, que têm um bom emprego, que têm uma boa renda, caindo em golpes de internet e de homens que fingem estar envolvidos numa relação afetiva, e elas literalmente pagam para ver, né? Este homem sabe manipular esta fraqueza, porque a gente ainda tem um preconceito muito sério da mulher bem-sucedida, que se ela for bem-sucedida e não tiver um homem do lado, ela não é bem-sucedida, não valeu a pena a trajetória. E este é um preconceito que eu escuto muito mais da mulher em relação à mulher. Então, se a gente observa a misoginia que habita em nós mulheres e somos capazes de combatê-las, nós evitamos perpetuar esta condição. Eu repeti aqui, mas eu acho que é até simbólico, né? A mesma frase, porque independência financeira e apoio político e social são fundamentais, mas não garantem que as mulheres não sejam vítimas de abuso nas relações afetivas. Quando a gente vê que, inclusive, uma modelo famosa, esqueci o nome agora, tem um péssimo... Luísa Brunet, né, foi agredida pelo marido, não vai a termo, né, os julgamentos, as punições não vão a termo. Quando você pensa que uma mulher que foi considerada uma das mulheres mais bonitas do país, uma modelo assim famosa no mundo inteiro, ainda assim é sujeita a uma situação desta, não há garantia para ninguém. Comportamentos socialmente aceitos não são necessariamente saudáveis. Tem muitas coisas que a gente observa nos relacionamentos afetivos que fazem parte da cultura, mas que muitas vezes eles são tão misóginos quanto outros. Eu tenho até um texto no site que é A Misoginia Mora nos Detalhes, né? Você está em casa assistindo um programa de TV, se o marido chega, ele pega o controle remoto e muda o canal. Isso é extremamente comum. Os filhos fazerem isso com as mães ou com as irmãs. Hoje em dia, as pessoas têm mais aparelhos de TV em casa, as pessoas assistem os streamings e assistem tudo pelo celular, mas o controle remoto, né, eu acho que é um símbolo importante para a gente entender, porque ele é controle, né? Ou tem o nome controle, e ele é remoto porque ele não é presente psiquicamente no momento da ação. Ele é uma misoginia estrutural, ele é um abuso estrutural que ele se manifesta em detalhes muito pequenos.
E para a gente finalmente encerrar, para ouvir vocês, relações abusivas não conhecem o que é amor, cuidado e companheirismo. Elas são pautadas em medo, em subserviência, em trocas de favores e coisas do gênero. O Jung tem uma frase que circula muito por aí, às vezes mal colocada, né? É que onde existe amor, não existe poder, mas onde existe poder, não pode existir amor. Eles não são compatíveis. Relações abusivas são relações de poder e muitas vezes sadomasoquistas. E acho que é muito importante a gente lembrar que eu já atendi vários homens que eram abusadores, mas eles não tinham consciência que eles eram abusadores. Eles descobriram que eram abusadores no processo. E foi um processo dificílimo, porque muitos dos comportamentos abusivos que eles tinham eram socialmente aceitos, hoje em dia largamente pela nossa cultura e a nossa política, e muito aceito pelos grupos que eles faziam parte, pelos grupos sociais. E outra coisa, nem sempre a pessoa abusada se reconhece como tal. Muitas vezes as pessoas percebem que estão em relações abusivas porque alguém fala, porque alguém comenta. Eu acho que uma outra questão, para a gente não ficar só no ideal, né, é muito raro a gente ter relações que não tenham algum abuso, por mínimo que seja. Né? A gente está inserido dentro desta cultura que tem este histórico. A gente é fruto de uma cultura miscigenada, a gente é fruto de uma cultura em que relações de poder e de abuso foram institucionalizadas desde a base, em que os valores considerados mais nobres, né, como família e a religiosidade e a fé, foram usados brutalmente como forma de controle. Eu não acho que as religiões sejam formas de controle, mas dependendo dos líderes religiosos e das interpretações que são feitas, elas são instrumentos poderosíssimos. Assim como a educação. Eu posso educar alguém a ser submisso, eu posso educar alguém a ser desleal. E é o nosso compromisso tentarmos estar conscientes disso. Dentro do consultório, a gente trabalha do micro, né, o universo do indivíduo, e parte para o macro, para a família, relações pessoais e amizade, mas a gente tem que partir para a questão cultural. Esta questão cultural das sociedades patriarcais, ela não é privilégio do Brasil, ela existe na Europa, ela existe nos Estados Unidos, países considerados bastante civilizados têm um índice de agressão à mulher e à criança e abusos muito altos. A última estatística que eu me lembro é perto de 57%. Na Alemanha e na Suíça é perto disso também. Mas a diferença é como lá a punição existe, a rede de apoio psicológico, são países menores, com mais dinheiro para investir em saúde, inclusive, isto é mais difícil de chegar às vias de fato, como o assassinato aqui no Brasil, mas está na cultura. A repressão, a agressão é o primeiro passo, mas a conscientização do agressor de que ele também sai perdendo com isso, que enquanto eu estou numa relação em que eu tenho poder e eu abuso, eu não posso ser amado de fato, de que para ser amado eu tenho que estar numa relação igual, em que há respeito e companheirismo. Eu acho que essa é a maior educação que a gente pode fazer para o agressor, para o homem deixar de ser agressor e para a mulher deixar de ser vítima. Relações abusivas não são relações afetivas.
E tem como sobrou um pouquinho de tempo, né? Eu queria só falar uma coisa, que é uma bandeira ideológica minha. Professora, antes de você comentar, tem a aluna Carolina Moura, então, parabenizando você, aluna de psicologia, só pediu para dizer que a fala, que eu não quero nem dizer o nome, quem falou que é as ucranianas, né? Aquele absurdo, de 2022. Eu sei. Então, ela está aí, as pessoas aplaudindo, e aí lembrando também, uma aluna também, da minha época, comenta que além do então governador Paulo Maluf falar que estupra, mas não mata, também ele dizia que as professoras não ganhavam mal, os seus maridos que ganhavam pouco, não é isso? Você lembra dessa frase também? Lembro dessa frase. Então as pessoas estão resgatando que eram frases com conceitos extremamente machistas, não é isso, professora? Então, aí você me faz lembrar, né, de uma frase de quando eu era trainee de psicologia numa empresa que tinha um torturador aposentado do SNI, né, que era um dos meus superiores, né. Uma das coisas que ele me disse, ele veio me perguntar por que tinham tantas faculdades de psicologia no Brasil, né? Por que durante a ditadura foram abertas tantas faculdades de psicologia? Eu não sabia, perguntei para ele por quê. Ele queria conversar, ele gostava muito de conversar comigo. Ele gostava muito de tentar me convencer que ele estava certo e não conseguia, mas ele persistia. E ele veio me dizer, né, isso se caracteriza numa fala extremamente abusiva, né, de que quando o CRP foi contestar a abertura de mais faculdades e entrada maciça de profissionais, que a resposta, né, dos militares foi que não tinha problema, que quanto mais psicólogas formadas tivéssemos, não precisava que elas tivessem mercado de trabalho. Nós teríamos a garantia de melhores mães e esposas para os maridos. Esta era a ideologia por trás da abertura de várias faculdades de psicologia na época, né? Então, tinha uma fala de melhorar o nível educacional da mulher para que ela fosse uma mãe e uma esposa mais bem apresentável. E você me lembrou que quando eu fui fazer faculdade, isso estava concorrendo em 1977, não tem problema nenhum de falar a minha idade. E aí, na USP ainda tinha um curso chamado Prentas Domésticas, isso em 1977, né, preparando cada vez mais a mulher para os seus deveres de dona de casa, né? É inacreditável, né? Para a gente encerrar minha fala e abrir de vez pelas perguntas, né? Eu tenho uma fantasia, né? Psicólogo também fantasia. A gente lida com tanta coisa ruim que a gente fantasia coisas boas, né? A gente lida muito com essa questão de... Hoje se fala muito, né, das questões LGBTQIA+, se eu esqueci alguma letra, me perdoem, mas, assim, eu trabalho com pessoas homoafetivas e pessoas trans, já tive, quando nem se falava nisso, né, e tem um medo das famílias de que virem prostitutas e só cabeleireiro, etc. Um paciente meu, quando foi contar para os pais, né, que era homossexual, um rapaz inteligentíssimo, fazendo uma das melhores faculdades do país, excelente aluno, prestes a se formar, o pai virou para ele e falou assim, quer dizer que agora você vai virar cabeleireiro? Isso estava no imaginário, né? Aí a minha fantasia de mundo ideal é se a gente abrisse a cabeça das pessoas e tirasse o preconceito e voltasse para 3, 5 mil anos atrás, épocas antes de Cristo, em que a homossexualidade e as pessoas transgênero e as pessoas que um dia queriam brincar de ser homem, outro dia queriam brincar de ser mulher, e até decidir o que queriam e às vezes não se decidiam, tinham espaço na sociedade, se fosse permitido a estas pessoas serem apenas pessoas sem julgamento e sem repressão, será que nós teríamos essa problemática toda que a gente tem hoje? Será que a gente teria esse número de suicídios? Será que a gente teria
este número de pessoas que acabam caindo para uma vida de prostituição e de malandragem e de abuso de substância, se fosse possível ter uma vida digna, né? Na minha fantasia, a gente só vai saber o que as pessoas são capazes quando a gente dá oportunidade para elas de serem o que elas podem ser de melhor. E se a nossa sociedade não permite isto, a gente está em falta. A gente está terrivelmente em falta. Era isso, estou ansiosa aí para ouvir as pessoas. Professora Solange, eu queria ter ficado diversas vezes na sua fala em pé te aplaudindo. Se eu estivesse no anfiteatro, com certeza seria uma Clark que levantaria as alunas e os alunos para aplaudi-la de pé, por diversos comentários que você fez ao longo da sua exposição. Vou pedir para você, são muitas perguntas, mas que você pudesse explicar a diferença de misoginia e de machismo. Nós estamos falando para mais de 3.000 alunos ao vivo agora, viu, professora? Olha, o machismo é um vocabulário popular, né? A misoginia é um termo que a gente usa mais dentro da psicologia das ciências humanas para definir um preconceito em relação às mulheres. Você pode chamar de machismo se você quiser, mas eu acho que a misoginia é ainda mais ampla do que o machismo. Porque você pode dizer que uma mulher é machista. Uma vez eu disse para uma tia minha que o comportamento dela era machista, ela ficou escandalizada, porque ela era uma mulher, ela não podia ser chamada de machista. Na época, eu era muito jovem, não estudava psicologia, eu não conhecia nem esta palavra, misoginia. Se eu conhecesse, eu teria dito para ela que o comportamento dela estava sendo misógino, na maneira como ela educava. Não vou entrar em detalhes das questões familiares para não expor as pessoas. Mas eu acho que é uma questão de vocabulário e eu acho que a misoginia, ela abarca qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser misógina. É um preconceito ligado ao gênero feminino. E aí não importa se este gênero feminino eu enxergo num homossexual, ou se eu enxergo num trans, ou se eu enxergo em quem quer que seja. Quando eu enxergo uma característica feminina em alguém e eu acho que essa característica é inferior, ou eu tento inferiorizar essa característica, eu estou sendo misógino. Até quando eu critico uma pessoa que só sabe fazer cozinhar, né, eu estou criticando um cuidado feminino, do dinamismo matriarcal de alimentar as pessoas e diminuo o que pode ser um dom. Uma pessoa saber cozinhar, saber fazer uma comida que alimenta as pessoas, é uma dádiva. Não é algo para ser menosprezado. E eu acho que as profissões domésticas, elas acabam recebendo muitas projeções misóginas, porque são valores que foram atribuídos às pessoas que estavam embaixo da dominação de poder e ainda são hoje, né, pela pobreza. É nesse sentido que eu penso. Professora, uma outra questão colocada, que são tantos, vou tentar aqui. Primeiro eu quero mostrar uma foto da nossa aluna aqui. Ela tem mais de 60 anos, está aqui. Opa, ela mandou uma foto da família assistindo a live de hoje. Ela está encantada, tem mais de 60 anos, está aqui. Eu também super tenho. jovem. Eu também tenho. Todos nós, que nem a Sandra Gomes esteve aqui e disse, sonhos não envelhecem, né? A pessoa idosa não é doença, né? Foi o tempo também que a mulher de 30, 40 anos já era considerada idosa. Hoje a mulher se empodera e ocupa o lugar que ela quiser, homens e mulheres. E aqui ela está adorando a live, eu estou aqui com meus sobrinhos estudando, orgulhosa de estar estudando aos meus 60 anos. E ela disse que na casa dela, aqui em casa, sua mãe criou tanto os meninos como as meninas, os irmãos e as irmãs, que era uma vida muito difícil, todos cozinhavam, passavam, arrumavam a casa, lavavam, trabalhavam e obedeciam a minha mãe. Não tinha essa situação do homem ser poupado das atividades da casa, né? Tem uma outra aluna, ela é a nossa aluna de pedagogia, ela entrou em uma das lives, é a Iraneide. Ela está amando, ela sofreu
muito com o ex-marido dela, que deu 3 facadas. Eu estou muito feliz, dei a volta por cima, já sou outra mulher. Essas lives estão nos empoderando cada vez mais. E ela comenta que dá os parabéns, que ela também está que nem eu, amando e aplaudindo a professora de pé. Aqui estou encantada com a sua fala, assim como a Iranilde e outras alunas estão pedindo se a gente pode marcar, a Sofia aqui está do meu lado direito, novos encontros com a professora Solange, para a gente estar aprofundando com essas reflexões. Os nossos alunos de psicologia também estão mandando diversas mensagens. Assunto maravilhoso, quase não se fala sobre assunto. Sou docente, sou descendente de índio, sou natural de uma cidade próxima aqui na Bahia, Brasil, Bahia, e quero parabenizá-la. Mandou uma foto da professora quando fala da religião e seus impactos na colonização. E nisso, professora, surgiram outras questões, dizendo também que durante a colonização as pessoas negras não podiam nem frequentar a igreja católica. E foi criada, então, a igreja para as pessoas negras, né? E aqui eu vou juntar com mais uma pergunta, tá? Tem um aluno aqui de Angra dos Reis também mandando, perguntando, aí vou juntar com a pergunta da aluna Fernanda, nossa aluna trans. Só quero parabenizar a professora Solange de Pé, que era um dos seus livros, que ainda existem cultos, quando você comentou sobre a intolerância religiosa e a questão da religião afrodescendente, ainda existem cultos fechados de origem africana aqui no Brasil, em Salvador. Um culto reservado apenas às mulheres do Candomblé, que é a igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, que também é simbolizada por Iaçã, por ser a mãe dos egus, entre outras coisas mágicas que o culto tem. E ela traz que também a igreja é reservada só para as pessoas negras. Sobre essas questões desse machismo arraigado, alguns homens têm a ideia de que todas nós, mulheres trans ou travestis, estamos à disposição deles, se eles quiserem nos ter como eles acham que nós podemos, né? Se ele quiser, nós temos que querer. Entre muitas outras coisas que suportamos dentro das organizações, professora. Vou passar para você agora, que são tantas, né? É muito triste, mas é verdade. Eu acho que não deu para a gente abordar todos os aspectos, né? Tem vários detalhes nos 2 livros, mas assim, a perseguição, né, aos homossexuais, o homem não está honrando as calças, né? É assim que se fala no imaginário popular. Então, ele está cometendo um crime contra a masculinidade, está abrindo um precedente para que outros homens possam pensar no assunto, que eles podem estar interessados em outros homens, que há esta opção. As mulheres, em relações homoafetivas, são muito mais agredidas, elas são menos visíveis, né, normalmente, dentro da sociedade, mas assim, o ódio que existe às mulheres homoafetivas, elas cometem um crime duplo. Elas não estão sujeitas ao desejo sexual masculino, né? Elas rejeitam a sexualidade masculina e elas tornam outra mulher também indisponível, quer dizer, são 2 mulheres indisponíveis. E não estar disponível para o sexo é algo que, neste imaginário misógino e negativo, né, que objetifica a mulher, é muito forte. Agora, as pessoas trans, as pessoas acham, eu cresci ouvindo que o único futuro que uma pessoa trans podia ter é ser prostituta. É ser prostituta porque não tem outra opção. Se alguém desse emprego, se tivesse... Hoje em dia podem estar na faculdade estudando. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um colega trans que ele dizia que não ia poder exercer a profissão, porque na época um psicólogo, o estereótipo era do psicanalista, né, que trabalhava inclusive de terno e taier, e ele não cabia no estereótipo. E ele se
afirmava que ele não servia, que ele ia estudar porque ele queria, mas que ele não ia poder exercer a profissão. Ele aceitava um limite que não estava escrito em nenhum lugar, que era um limite cultural. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que não são ditas. As coisas que são ditas a gente pode combater, mas as coisas que não são ditas, elas nos dominam. Porque elas são passadas para a gente subliminarmente, elas são passadas em comportamentos que vão passando de geração a geração, de família a família, e são muito mais perigosas. Perfeito. Professora, tem uma aluna lá, o nome dela está aqui, ela está assistindo a nossa live, ela não escreveu o nome, vou procurar aqui. É a Vera, e ela está nos assistindo lá de Mongaguá, no ônibus, e ela mandou uma foto que ela está dentro do ônibus, mandou uma foto lá que também está... A foto saiu um pouquinho ruim, mas ela está no ônibus, que está sendo maravilhoso poder conversar com você, o aluno de Angra dos Reis. Professora, tem alguns relatos de algumas alunas, não vou citar o nome, tem uma aluna que disse que ela conhece uma amiga, que ela se casou, e o marido não deixou, eu não atendo celular na live, eu vou ler a pergunta de vocês, só um instantinho. O marido não deixava ela cortar os cabelos. É comum. E aí não comprava nenhum produto de higiene pessoal para ela não se mostrar. Aí teve um dia que ela se rebelou e foi e cortou o cabelo. E aí, com o corte de cabelo, ela pegou um dinheiro para comprar os produtos de higiene. O marido, depois que ela cortou, apanhou, tomou o dinheiro dela e ela não teve mais os produtos de higiene. Uma outra aluna relata também, professora, que quando ela noivava e namorava, era tudo uma maravilha. Usava batom, se maquiava. Então. Depois do casamento, o marido, o homem, mudou. O namorado, quando se tornou marido, todo mundo mandou ela jogar fora todos os batons que ela tinha escuro e parou de se maquiar. Tem uma outra aluna também, que ela, quando criança, aos 8 anos, ia na casa dos avós passar férias. E o seu tio, depois que ela soube que ela foi vítima de abuso, passava a mão nela, um tio. E aí, passados anos, ela se casou e convive com um marido também agressivo, faz muita violência psicológica com ela. E ela diz que ele, de uma forma tão, assim, que ela não gosta disso. Ele tenta sempre passar a mão nas partes íntimas dela, ela nunca se sente à vontade. Isso também é uma violência, mesmo sendo casado, quando ela não tem, ela não tem o desejo porque o corpo é dela. Então, são alguns relatos colocados aqui, e aqui a aluna Isabel, ela sou filha caçula e tenho 4 irmãos mais velhos. Minha mãe nunca deixou eu brincar com eles, por eu ser mulher e eles serem homens. E todo o serviço de casa, somente eu podia fazer, porque o homem não tinha que fazer trabalho doméstico. E quando eu reclamava que não era justo, ela respondia: você quer ser homem? Sofri muito com isso na minha adolescência. Tem uma outra aluna, a aluna Joseneide, ela também comenta que ela trabalhou por muitos anos como empregada doméstica. E o que a senhora relata de várias histórias ao longo da sua fala, ela também sentiu, porque a empregada doméstica, além de ter que limpar, cozinhar, muitas vezes o dono da casa achava que era dono dela, ela tinha que fazer horas extras também servindo. Como as escravas e as indígenas. Como as escravas. Tem uma outra aluna aqui que mandou foto, tem vários alunos que mandaram foto do nosso dia aqui, da nossa live de hoje. Eu não consigo mostrar de todas, eu peço desculpa. E aqui tem alguns alunos também repudiando falas machistas de alguns governantes que teriam que estar no papel. No pleno século XXI, ainda tem pessoas, tem homens que se expressam dessa maneira, que envergonha todos nós brasileiros. Vou fazer essas perguntas pelo adiantamento da hora e aí depois eu faço mais uma, tá, professora? Pode ser? Pode A senhora ser. está gostando? Você está gostando? Estou adorando. O povo participa mesmo. Participa. Muitas das perguntas... Mas não tem nenhuma pergunta, nenhuma fala masculina, né? Nenhum homem se manifestou. Não, tem homens aqui se manifestando também, tem homens. Tem porteiro do prédio que está dentro do prédio trabalhando e ele mandando foto também da sua participação, ele trabalhando, está aqui a foto dele. Cadê aqui? É que são outras perguntas. É nosso aluno de radiologia. Ele está aqui na portaria do prédio e ele não perde uma live. Eu só queria lembrar também que as relações abusivas dentro da família não são só com as meninas, né? A gente vê um histórico de homens que começaram a trabalhar com 8, 9, 10 anos de idade.
e que traziam sustento para casa com essa idade. Isso também é uma relação abusiva, de um homem ser colocado para trabalhar. Um homem de 8, 9 anos não é homem, é uma criança, né? E ser responsável por trazer dinheiro para casa. Essa era uma coisa que era muito comum e hoje em dia ainda é comum as crianças serem postas para fora de casa para trabalhar, né? Então, essas relações abusivas não só apenas com as meninas e com as mulheres, os homens também sofrem muito abuso. A gente teve várias gerações de pais extremamente abusivos e que eram mais duros com os meninos do que com as meninas, porque as meninas eram delicadas como uma flor. Outros já era pancadaria generalizada, mas os homens também sofrem na mão dos outros homens, e isso também precisa mudar. Os homens precisam tomar consciência e ter este companheirismo, não só na hora de beber e jogar futebol. A Jocilene, muito bem, professora. É que tem hora que não está entrando aqui meu mouse. A Jocilene, nossa aluna, também está assistindo a live com seu filho, porque ela quer que desde pequeno e tenha uma educação também que reconheça na mulher o seu potencial. Um prazer, e ela também foi vítima, que ela tem todo um relato aqui muito dolorido. A outra aluna também se manifestando aqui, que é a Leiliane, dizendo também que ela também, os seus pais não deixavam ela brincar com seus irmãos e nem com brincadeira de meninos, achando que a nossa aluna, peraí, tem outra aluna, tema muito importante. Agora, aqui a pergunta é essa, professora Solange, para encerrarmos o nosso tema, porque alguns alunos logo estão entrando em aula e eles não querem perder nem a live nem a aula. E aqui, outro dia um aluno mandou uma pergunta, dúvida cruel, estudar ou assistir a live? As lives também são estudo, que depois eles têm que entrar na plataforma. Minha pergunta é da nossa querida Sofia Medeiros. Minha pergunta, onde se enquadram as atuais discussões, atritos entre mulheres trans e mulheres biológicas, feminista chamada de transfóbica, sobre o ser mulher? Pergunto, tendo em vista essas discussões psicológicas. Me parece dois grupos subjugados, brigando por um espaço que deveriam ser de todas. Qual a sua opinião, professora? Cansativo, né? Muito cansativo. Porque tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu sou abusada, né? Eu falo, assim, essas letrinhas, né? LGBTQIA+, né? Isso me irrita um pouco, porque são pessoas. E as pessoas são o que elas querem ser, o que elas podem ser. E aí, esta briga, esse patrulhamento ideológico, gay só pode ser gay se assumir. Eu atendi um paciente trans que ele não se assumia publicamente. Ele tinha uma vida dupla, né? E ele tinha lá uma pessoa mais velha que não queria assumir, porque família, trabalho, a gente sabe como que é quem se assume, né? Não é nada fácil. E aí ele tinha uma vida dupla, e ele passou a ser rejeitado pelos colegas trans, porque os colegas trans achavam que ele só podia fazer parte do grupo se ele se assumisse publicamente, o que também é um preconceito. Você tirar alguém do armário e não está preparado para sair do armário, cada um tem o seu motivo. Quem quiser ficar dentro do armário, fica. Quem quiser sair do armário, que saia. Quem quiser sair e voltar, não é problema de ninguém. E não é problema de ninguém o que cada um faz com a própria vida. Eu acho assim, um desserviço essa discussão de quem tem mais razão, quem tem mais direito e como que irá com esta questão. É tudo gente. É tudo gente. E se essas questões femininas viram um problema de briga e de preconceito, cada uma com a sua, elas estão com ânimos projetado na colega. Porque a mulher também projeta os aspectos masculinos nos outros, os aspectos positivos e negativos, e um ânimos negativo é barra pesada. É muito pesado. Um ânimo negativo, ele é destrutivo, ele destrói a pessoa da cabeça aos pés. E muito dessas brigas são dentro desta questão. Parem de brigar, meninas. Estamos todas do mesmo lado.
Muito bem, professora. Aqui tem uma outra aluna comentando quando você fez o comentário da Yara, que a Yara, na realidade, era uma grande guerreira e também a história foi transformando. Foi. E eu gostaria muito que você pudesse continuar falando uma outra vez sobre a submissão, que isso também é uma forma grande de violência, né? E nós fizemos, e você fala muito sobre ditadura, né? Nós fizemos recentemente... Não tem como não falar de ditadura não tem, neste país. As pessoas esquecem o que foi a ditadura, as pessoas sumindo, desaparecendo, você com medo de estar dentro de casa e o DOI-CODE bater na tua porta e levar um membro da tua família. Esse é um fantasma que desde que eu era criança, todo mundo tinha medo disso. A gente ouvia falar dos pais, dos amigos que tinham sido levados, as pessoas eram levadas para depoimentos com torturas bárbaras, para falar de nada. Pessoas que não tinham cometido crime nenhum só porque achavam, né? Era uma terra sem lei. O Brasil continua ainda muito terra de ninguém. A gente tem evoluído, mas a gente dá passos para frente e para trás, para frente e para trás. Cada vez que a gente evolui, a turma que não está interessada nesta evolução e que esses direitos... porque, assim, igualdade é uma grande ameaça para quem está isolado no poder, né? Tem a turma que não quer saber. Não, eu comentei isso, professora, que é importante nós fazermos uma live para tratarmos disso. Você faz todo um resgate histórico. Nós trouxemos aqui a professora Maria Aparecida Aquino, a grande historiadora, e ela fez uma live que os alunos amaram, reprisamos, e aí é um sucesso absoluto, e ela faz um resgate da história, muitas vezes a história que o livro não conta. O livro não contava então, foi essas fantástico. coisas. Então, se quiser voltar novamente, quem sabe a gente pode fazer uma dupla com a Maria Aparecida Aquino, mas com aí você. eu vou passar vergonha, porque eu não conheço história desse jeito. Não, mas aí não sou historiadora, eu sou biblioteira. Eu sei, não. Que não dá para a gente analisar os fatos hoje sem conhecer a nossa história. Exato. E por isso que a gente tem que falar da história, porque a história, muitas pessoas não têm a memória, não sabem o que aconteceu. Alguns fatos que você traz hoje, alguns desconheciam. Então, é muito importante a gente resgatar sempre a história. Professora Solange, eu adorei. Muitos alunos gostaram demais. Eu vou passar a palavra, não sei se a Renata quer fazer algum comentário do fechamento, ou se não, aí quer fazer algum comentário, eu vou passar a palavra para você, Renata. Na sequência, eu passo para a professora Solange, e nós encerramos nosso encontro aqui extremamente contemplados sobre a construção multicultural da identidade da mulher brasileira, e pergunto para a senhora voltar outras vezes, para você voltar outras vezes, aportando diversas facetas dessa construção multicultural da identidade da mulher, inclusive dessa construção multicultural e as mídias, né? Pois não, Renata? Eu só queria reforçar os agradecimentos à Uninove por esse espaço para o Departamento de Educação e Direitos Humanos dialogar com especialistas como a doutora Solange, e a gente está sempre à disposição para pensar outros temas, contribuir nessa construção aí de discutir sobre direitos humanos e falar sobre temas como a gente falou hoje. Eu realmente queria agradecer o espaço e estamos à disposição. Muito obrigada pelo encontro. Eu que agradeço. A professora Solange quer passar as últimas considerações às nossas alunas e alunos, e a família toda da Uninove, que tem alunos dizendo que eu já estou compartilhando. Isso aí, compartilhe. Eu queria agradecer, é um prazer estar aqui, uma simpatia, né, de acolhimento, e a gente falar de temas que são pesados, mas que são necessários de serem discutidos, e a gente precisa entender quem nós somos, né? Eu penso que não dá para a gente punir alguém sozinho por um comportamento inadequado ou violento, mas a gente tem que contextualizar cultural e historicamente este comportamento, senão eu puno o indivíduo, mas eu não mudo a sociedade. Então, eu espero, né, que eu possa ter contribuído um pouquinho para as pessoas pararem para pensar nos motivos inconscientes que elas têm para agirem do jeito que agem. Eu uso um termo que é pouco técnico, mas que ajuda muito, né? Quando eu falo com o paciente, assim, a gente tem que sair do piloto automático. Quando a gente está repetindo padrões histórico-culturais de comportamento, seja dentro da família, seja na sociedade mais ampla, eu estou repetindo, eu não estou sendo.
eu não estou sendo agente da minha própria vida. E se eu sou um repetidor de padrões, eu não faço diferença. E acho que todo mundo gosta de fazer diferença, todo mundo gosta de se sentir e de ser especial. E para isso a gente tem que sair do lugar comum. E acho que essa briga que você fala de mulheres cis e trans é uma besteira tão grande, porque são vítimas de uma mesma sociedade misógina e que estão dentro de um contexto cultural muito mais abrangente do que essa discussão midiática de agora. E acho que tem muita gente falando, né, porque está na moda falar de certos temas, e a questão é muito mais ampla e muito mais séria do que isso. Então, se eu puder fazer com que as pessoas parem para pensar e sentir como está a vida delas e o que elas podem mudar para se sentir melhor, eu acho que está bom, alcançamos o objetivo, né? Muito obrigada. Professora Solange, parabéns. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, acho que é o Tiago que está nos ajudando aqui hoje. A equipe do estúdio é realmente maravilhosa. Quem não segue a professora Solange, vou aqui tomar a liberdade de colocar seu Instagram aqui na tela, tá, professora Solange? Eu, depois que a professora Sofia fez a ponte, eu já estava seguindo ela no Instagram, e vale realmente acompanhar esse debate. Os livros da professora Solange, se vocês jogarem também, quem quiser aprofundar, vale a pena, eu vou aqui devorar. E também ela gentilmente doou alguns exemplares para a nossa biblioteca. Foi um presente ouvi-la, foi um presente receber os livros, foi um presente, Sofia, essa parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Parabéns, Renata, pelo departamento. Tão importante fazer essa discussão nas escolas, em todos os lugares, em todas as comunidades. Vamos quebrar essa situação e trazer essa reflexão tão importante. A você, aluno e aluna, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. E aqui está o nosso canal do YouTube. Não me esqueçam, tem aquele like importante para a professora Solange na nossa live. Compartilhe a sala de aula, compartilhe com amigos e amigas. Vamos trazer conhecimento e grandes reflexões baseadas em dados científicos na história, né? Nada eu acho, é tudo comprovado. Professora Solange, Renata, muitíssimo obrigada. Muito obrigada para a secretária Cláudia Carleto. É um prazer compartilhar esse espaço com a sua secretaria, que você tem uma gestão tão atuante. Muito obrigada a todos vocês e amanhã, às 17h30, estaremos aqui novamente com outro tema e outros convidados.